Investidores, Bitcoin e mercados globais abrindo a semana em queda, depois que o Bitcoin fechou ontem o maior preço de sua história dentro de um time frame diário dos gráficos, olha só, 106.400 dólares, né? Preço recorde para o BTC mais uma vez, tanto no diário quanto no semanal, tá? Depois desse fechamento, a gente basicamente teve aqui um cenário de queda que se estende para o mercado de altcoins também, e também segue os mercados globais que estão abrindo a semana com um certo nível de aversão ao risco. Os títulos do Tesouro Americano dispararam, investidores, depois que a Moody's rebaixou a graduação dos Estados Unidos, né? Eles retiraram o selo de AAA, né? E esse rebaixamento reflete uma preocupação com a trajetória fiscal dos Estados Unidos e aumento dos custos da dívida e falta de consenso político para conter o déficit público, né? Então os Estados Unidos perderam aqui, ó, essa graduação mais alta, né? Que era o AAA, passaram a ter o AA1. Isso faz com que muitas instituições não possam mais comprar os títulos americanos, ou que optem por não mais comprar esses títulos, né? Fazendo com que o governo tenha uma dificuldade um pouco maior de encontrar compradores e ter capital para rolar a sua dívida. O Scott Bessent disse que o rebaixamento da Moody's não é exatamente um problema, e eles vão conseguir estabilizar esse cenário com um crescimento do PIB mais rápido do que o crescimento da dívida. Isso vai estabilizar esse indicador de dívida PIB. Vamos ver se eles serão capazes. Essa semana a gente tem uma semana leve a nível de calendário econômico. Acho que PMIs na quinta-feira serão os dados mais importantes da semana, tá? E aí o S&P já andou bastante, né, investidores? Bolsas globais aqui, principalmente Nasdaq, que tem aquela correlação com Bitcoin e criptos, andaram bastante, olha só. A gente fez basicamente um movimento de impulso, aí uma correção e um novo movimento de impulso. E o mercado precisa de uma narrativa triste, o mercado precisa de uma história triste, o mercado precisa de uma história ruim, né? De dados negativos e de pessimismo para que ele possa corrigir. Aí uma correção, quem sabe, pode levar o S&P de volta aqui para os 20.300 pontos. Algo que seria absolutamente saudável, natural, já que o mercado não vive só de altas, os mercados se movimentam em ondas, certo? Então isso vale tanto para S&P quanto para Nasdaq, né? Nasdaq, S&P e Bitcoin também, que fez um movimento de alta aqui quase que em linha reta, né, sem muitas correções. Ele foi só lateralizando no meio do caminho. Esse movimento tirou o BTC de 74.600 e levou ao recorde de preço de ontem, né? E a gente passou a experimentar bastante alavancagem, né, à medida que o preço do Bitcoin estava lá entre 101 e 106 mil dólares. Por isso que a gente está vendo um dumpzinho no BTC hoje. Olha aqui, os deltas de alavancagem. Então a gente teve bastante volatilidade, olha só. O mercado, do jeito que subiu, voltou. Quando a gente olha um close assim numa hora, movimentos naturais aí que fazem parte da natureza desse mercado, investidores. O Arthur Hayes está bastante otimista, falando que o Bitcoin vai bater 200 mil dólares esse ano, e olha só que ele disse, que a Ethereum vai ter performance superior à da Solana esse ano, e que a out-season vai começar depois que o Bitcoin romper os 110 mil dólares, né? Que representa basicamente o topo ali. O topo foi 109.775. Ele acredita que rompendo ali, as altcoins vão passar a ter aquela performance forte, e aí a dominância do Bitcoin vai passar a ter uma queda mais contundente. A dominância caiu forte ali de 7 de maio até 14 de maio, foi uma semana em queda, né? E aí ela volta agora a retomar uma trajetória ascendente. Ela tá num ponto-chave aqui, tá, investidores? A gente tem aqui uma linhazinha que marca uma região de resistência, que eu vou fazer com que ela tenha uma confluência aqui com o 61 de Fibonacci na retração dessa queda. Se de repente romper isso aqui, ele deve voltar lá para o topo, tá? Essa é a dinâmica da dominância. A gente não teve pivô de baixa ainda se formando na dominância. A gente precisa de um padrão de baixa, de fato, confirmado, para a gente ter aqui um cenário de mais projeções para a queda na dominância. Por enquanto, ela segue bastante resiliente ainda, né? Eu acredito que a gente pode se animar um pouco mais com a dominância do Bitcoin depois que ela perder esses 60% aqui, né? Romper essa média de 200 do diário para baixo, tá? Esse é o cenário. Acho que para as altcoins, o grande objetivo do momento seria manter fundos ascendentes, né? A gente tem, ó, Ethereum contra dólar aqui, bateu lá na resistência da média de 200 e agora
tudo que ela precisa fazer é formar um fundo ascendente aqui em qualquer ponto que seja superior a esse último fundo que ela deixou aqui. Então, acho que uma missão até saudável para a Ethereum, né? Depois de uma alta forte que ela teve, ela precisa também buscar esse fundo ascendente contra o BTC também, né? Veja que ela já começa a deixar fundos ascendentes contra o Bitcoin e formar aquilo que pode se concretizar em uma tendência de alta. E ela vem aqui em um processo de tentar a formação desse fundo Ethereum contra o BTC, e aí nesse cenário de altcoins é o que eu falei, é tentar buscar um fundo ascendente e não devolver toda a alta que elas fizeram nessa semana que passou, certo? Movimento de alta, correção, formar aqui um nível de preço piso superior ao nível anterior para que a gente tenha a continuidade desse viés de alta legal que as altcoins já vieram entrando aí há alguns dias, né, algumas semanas. E, enfim, uma semana que parece ganhar ares de pessimismo aqui. Vocês sabem que os ursos, já vou falar para vocês o que os pessimistas vão dizer, é que isso aqui é um topo duplo, um topo triplo, tá, investidores? Olha aqui, isso para mim é um topo triplo. Ou ele vai falar, isso para mim é um topo duplo. Tá bom? E eles vão falar que é o apocalipse, que é fim de ciclo e que o Bitcoin vai voltar lá para 74 mil dólares, mas a realidade é que se ele chegar aqui nessa média de 292, já pode considerar que é uma bênção, cara, uma bênção na tua vida, não sei nem se chega, tá? Esse é o cenário de momento para o Bitcoin que ele está mirando o infinito e além, e só não vê quem não quer, tá? E os pacientes serão recompensados aí por tudo o que está por vir para este mercado. Eu acredito que altcoins terão ainda o seu grande momento neste ano de 2025, com excelentes performances. Vou deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você siga acompanhando o nosso conteúdo. Caminhamos para 48 mil investidores que acompanham as análises do canal. Vocês que já curtem o conteúdo, deixo o convite para ser membro, tá? Clique no botãozinho Seja Membro, conheça o nosso programa de membros e aí você vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, as análises mais completas do canal, as lives exclusivas que a gente faz para os membros, sorteios exclusivos que a gente faz para os membros e também vocês vão ter acesso à nossa comunidade lá no Telegram, vários assuntos legais sendo tratados aqui por todos os membros aí ao longo do dia, então faça parte você também. Beleza, investidores? E a gente vai seguir em frente, abra sua conta na MaxC e opere na corretora que mais cresce no mundo com as menores taxas do mercado, tanto para futuros quanto spot. Se você é trader, cara, se você opera mercado futuro, você tem que operar pela MaxC. Eu negociei com eles a menor taxa do mercado, o link está aqui na descrição para você ter o benefício que eu negociei com eles. Beleza? Forte abraço a todos, a gente vai se comunicando aí ao longo dessa semana com vídeos novos aqui no canal. Até mais.